Shalom, Adonai. A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te encontrar aqui, mais um culto ao vivo, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, trazendo uma mensagem de paz, de amor, uma mensagem de conforto para o seu coração, uma mensagem de resposta daquelas cartas que você fez a Deus, as petições, as orações e as súplicas. Eu saúdo as famílias espalhadas pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra, com a paz de Cristo Jesus que rompe todo o entendimento. Ninguém entende essa paz que Deus entrega a homens e mulheres. O mundo não entende essa paz que você tem, meu irmão e minha irmã. O mundo não entende essa paz que homens e mulheres lutando, sofrendo, sendo humilhados, humilhadas, perseguidos, injustiçados, em desertos, em covas dos leões, passando pelo vale de ossos secos. Mas você tem paz porque você tem Cristo Jesus. E você que não sente paz, você que não consegue sentir essa paz, eu convido você agora a ouvir essa palavra. Essa palavra pode te levar a essa paz que você precisa. Entra no ar, momento da palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. Que Deus possa responder às suas orações neste culto que é transmitido ao vivo, diretamente para você. E você possa se sentir, meu irmão e minha irmã, abraçado, abraçada pelo Espírito Santo de Deus. E você possa sentir Deus falar com você. Meu filho, minha filha. Hoje eu trago um recado de Deus à igreja na terra. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está querendo falar à igreja. Deus começa a te fazer uma pergunta. Você aceitou ser filho de Deus? Você aceitou verdadeiramente ser chamado filho de Deus? Você tem vivido como filho de Deus? Você tem testemunhado como filho de Deus? Você tem expressado palavras como filho de Deus? Os seus olhos têm olhado como filhos de Deus? Os seus ouvidos estão abertos como filhos de Deus? Os seus pés têm caminhado como filhos de Deus? As suas mãos têm tocado como filhos de Deus? Você tem agido como filho de Deus? Todos nós nascemos filhos de Deus. Todos nós. Mas muitos deixam de ser filhos de Deus com as suas atitudes, com seus pensamentos, com seus olhares errados. Então hoje, meu irmão e minha irmã, eu clamo a Deus que você viva como filho de Deus e como filha de Deus. Vamos orar agora? Pai amado, Pai querido, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós clamamos por um culto abençoado, um culto que alcance teus filhos e tuas filhas, espalhados pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Senhor meu Deus, usa-me, usa os meus lábios com humildade, simplicidade e temor ao Senhor. Abençoe minha família, a família Castilho. Entrego o programa Momento da Palavra. Entrego todas as nações, todas as famílias, homens e mulheres. Que essas vidas sejam alcançadas. E todos hoje vamos viver como filhos e filhas de Deus. Que hoje, meu Pai, a cura alcance quem está enfermo.
a libertação alcance quem está possesso e a paz alcance quem está em guerra. A vida, meu Pai, alcance quem está se sentindo morto. A esperança alcance aqueles que não tinham mais esperança. A prosperidade alcance aqueles que estavam vivendo o tempo de escassez. E a santidade alcance aqueles que estavam vivendo no pecado. E que haja salvação. Amém. Meu irmão e minha irmã, filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Meu irmão e minha irmã, quantos homens e mulheres, neste exato momento em que estamos aqui trazendo a palavra de Deus, se encontram em sofrimento, se encontram em depressões, em tristezas profundas, a morte silenciosa. Quantos homens e mulheres se sentem rejeitados? Quantas pessoas têm um sentimento de rejeição? Quantas pessoas se sentem só? Enquanto nós estamos aqui, muitos se sentem como se fosse uma pessoa invisível. Ninguém os vê, ninguém os estende as mãos. Mas essas pessoas podem estar obedecendo a Deus, podem estar temendo a Deus, podem estar em santidade, sendo fiéis a Deus, mas mesmo assim se sentem desprezadas pelas pessoas. Quantas pessoas de corações bons agora, quantas pessoas de corações bondosos, amorosos, quantas mulheres, quantos homens agora que só fazem o bem. Quantos homens e mulheres estão ouvindo este culto agora, que só fazem amar, perdoar, ajudar, estender as mãos, mas se sentem rejeitados por muitos. Eu quero me dirigir agora a você, mulher, a você, homem, que tem obedecido a Deus, que tem servido ao Senhor com sinceridade. Eu quero me dirigir a você, mulher e homem, que tem servido a Deus na sinceridade e na verdade. Mas você se sente rejeitado por muitos, até dentro da tua própria parentela, dentro da tua própria filiação, da tua própria casa, dentro do teu emprego, da tua empresa, muitas vezes dentro da própria igreja. Meu irmão e minha irmã, se você faz parte desse primeiro contexto, que obedece a Deus, que serve a Deus, mas não está sendo reconhecido e nem conhecido por pessoas, eu quero te dar uma notícia com respaldo bíblico a você. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, observe o que o Senhor diz: o mundo não nos conhece porque não conhece a Deus. Quando o mundo não te conhecer, mulher, quando o mundo não te conhecer, homem, e você, homem e mulher, que obedece a Deus, e o mundo não te conhecer, o mundo não te valorizar, o mundo não conseguir te amar, é porque essas pessoas não conhecem Deus. Quem não conhece Deus não reconhece os filhos de Deus. Quem não conhece os princípios de Deus não vai reconhecer os filhos de Deus, não vão reconhecer. Deus hoje falava comigo
Fale à igreja na terra que saia da tristeza, da depressão, saia do quarto escuro por não ser reconhecido, não ser amado por muitos, não importa. O mundo não reconhece Deus. As pessoas que estão vivendo no pecado, aonde eu vivi no passado de minha vida, e Deus me libertou. Quando um homem e uma mulher estão vivendo no mundo, não reconhece as mulheres de Deus, os homens de Deus. Quando pessoas estão vivendo as práticas do diabo, nunca vão reconhecer uma mulher de Deus, um homem de Deus. Se você está triste, meu irmão e minha irmã, se você está sofrendo, porque no seu trabalho, na sua empresa, na sua rua, no seu bairro, na vizinhança, dentro da sua casa, não te conhecem, não conhecem o amor que você entregou a Deus, não conhecem a sua gratidão, não conhecem seu temor a Deus, é porque eles não conhecem Deus. Quem não conhece Deus não consegue reconhecer uma mulher de Deus. Quem não reconhece e não conhece que Deus existe, não reconhece um homem de Deus. Quem não conhece a Deus, não conhece o perdão, a misericórdia, a benignidade, a bondade. Quem não conhece Deus, não conhece a santificação. Quem não conhece Deus, não resiste ao mundo. Existe um ditado muito errado que muitos falam: todos são filhos de Deus. Não, meu irmão, me perdoe, nem todos são filhos de Deus. Todos nascemos filhos de Deus. Todos somos gerados filhos de Deus. Mas muitos deixam de ser filhos de Deus. Pastor, aonde está na Bíblia que existe pessoas na terra que não são mais filhos de Deus? Aonde está na Bíblia? No mesmo livro, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Você que está com sua Bíblia aí nas mãos, me acompanhe nesse estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui agora. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu vou ler a parte A. Quem comete o pecado é do diabo. Tem uma diferença em nascer filho de Deus, filha de Deus, e continuar sendo filho e filha de Deus. Uma diferença muito grande. Mas nem todos aceitam isto, que não querem ser filho do diabo. Ninguém quer ser filho do diabo. Mas infelizmente algumas pessoas estão no versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo. Então toda vez que este homem, lá atrás, há 27 anos, pecava, eu estava sendo filho do diabo. Mas quando eu deixei o pecado, eu voltei a ter a minha certidão de nascimento como filho de Deus. Eu quero falar a você que está ouvindo aí na televisão, na internet, no seu celular, no seu iPad, no seu computador, em seu tablet, nas redes sociais. Seja filho de Deus, meu irmão e minha irmã. Um dos princípios de ser filho de Deus e filha de Deus é reconhecer Deus como único e soberano. Quando nós somos filhos de Deus, nós vencemos o pecado.
Os filhos de Deus conseguem vencer o pecado. Os filhos de Deus conseguem vencer a carne. Os filhos de Deus conseguem vencer este mundo que está aí fora. Os filhos de Deus têm confiança e prevalecem na palavra de Deus. Os filhos de Deus não aceitam um jeitinho, um talvez, um vamos ver, um sei lá, não. Os filhos de Deus é sim, sim e não, não. Os filhos de Deus aprendem a ouvir primeiro para depois falar. Os filhos de Deus aprendem a examinar o que ouve, o que vê e o que ler, para discernir o que fazer. Os filhos de Deus não aceitam sentar nas mesas com os escarnecedores. Os filhos de Deus não são dados à bebida quente. Os filhos de Deus não dão a sua força às mulheres. Que mulheres? As Dalilas, as Jezabéis. Os filhos de Deus não mentem. Os filhos de Deus não agem com injustiça. Os filhos de Deus não faz de conta que é, mas não é. Os filhos de Deus resistem às tentações. Os filhos de Deus aprendem a esperar. Aprende com a paciência de esperar, com a sabedoria de esperar. Os filhos de Deus têm convicção total que o dia da vitória está decretado. Os filhos de Deus não vivem pelo que vê, pelo que ouve, pelo que pega, pelo que apalpa. Os filhos de Deus vivem pelo firme fundamento da fé. Aquilo que se vê, mas não toca, mas crê, mas não consegue pegar. Os filhos de Deus não seguem os ensinamentos que o mundo ensina. Os filhos de Deus negam a si mesmo e leva a tua própria cruz. Os filhos de Deus não se entrega à vaidade. Os filhos de Deus rejeita, tem nojo do pecado. Os filhos de Deus reconhecem uma mulher de Deus e um homem de Deus. Os filhos de Deus aprendem a amar a quem não se ama. Aprende a amar aquela pessoa que não ama ele ou ela mesma. Os filhos de Deus aprendem a perdoar. Os filhos de Deus aprendem a pedir perdão, telefonar, ir lá e falar, me perdoe. Os filhos de Deus aprendem a ouvir Deus falar. Os filhos de Deus não se desesperam mais no silêncio de Deus. Porque os filhos de Deus sabem na palavra que o silêncio de Deus, Deus está trabalhando. Os filhos de Deus não buscam vingança, justiça com as próprias mãos. Os filhos de Deus não se justificam. Sabe que Deus justifica eles. É Deus que faz a vingança. Os filhos de Deus aprendem a sonhar os sonhos de Deus. Os filhos de Deus reconhecem que Deus é Deus em toda situação. Os filhos de Deus não emprestam a língua, os lábios, a boca para fofocar, para falar palavrões. Os filhos de Deus aprendem a aceitar a correção e a exortação do Pai, da palavra de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? São todos aqueles nós que nascemos de Deus. Todos nós. Todos nascemos de Deus.
Mas como nós deixamos de ser filho de Deus? Quando nós lemos o versículo 8 deste capítulo, quem comete o pecado é do diabo. Toda vez que você encontra um homem, uma mulher, cometendo o pecado, está servindo ao diabo. Está servindo ao mal. Por isso que quando uma pessoa se entrega ao pecado, se entregou ao diabo. E não é mais um filho de Deus. Porque o filho de Deus, para continuar sendo filho de Deus, ele tem que estar na graça de Deus. Na graça de Deus. Mas servindo também na justiça de Deus. Os filhos de Deus aprendem a não mais voltar ao mundo que o contaminava, que o levava a pecar. Eu estou trazendo essa palavra porque somente os filhos de Deus vão entrar no céu. Não pense você, não pense eu, porque nós nascemos todos filhos de Deus e vamos viver de qualquer jeito que nós vamos voltar ao céu. Não é assim. Para nós voltarmos ao céu, nós temos que continuar sendo filhos de Deus. Mas existem pessoas que pensam que tem uma carta na manga, que vai ficar até o último momento do arrebatamento, para na última hora se arrepender e voltar a ser filho de Deus. A Bíblia disse que Jesus vem como ladrão. Não que ele seja um ladrão, mas ele vem muito rápido que você não vai ver. Então não espere o último momento, não espere o último tempo para você se arrepender e voltar a ser filho de Deus para entrar no céu. Não poderá dar mais tempo para você. Você pode estar perdendo a sua salvação agora, se você não voltar a caminhar como filho de Deus. E enquanto eu orava hoje para trazer essa palavra, o Senhor ministrava esse fundo musical que está sendo tocado agora. Lembra-te, Senhor. E Deus falava comigo. Fale essas palavras que eu vou falar agora, da paz de Deus. Lembra-te, mulher. Lembra-te, homem, quando você obedecia a Deus. Lembra-te, filha. Lembra-te, filho, quando você obedecia a Deus. Você lembra? Que você lia a Bíblia, você orava com fervor. Lembra, mulher, lembra, homem, quando você viveu o primeiro amor de Deus e servia a Deus dormindo, acordado, sonhando, mas deixou em algum momento. Deixou porque o mundo te chamou. Deus manda um recado para você agora, mulher e homem, que um dia estava agindo como filha de Deus e filho de Deus. Volta agora. Volta para o Senhor. Enquanto eu escrevi esse manuscrito hoje, Deus falava, peça à igreja. A igreja que me deixou. A igreja que voltou para o Egito. A igreja que voltou a praticar os princípios de Sodoma e Gomorra. Chame esse povo hoje. Volte para Jesus. Volte a ser filha de Deus. Volte a ser filho de Deus. Muitos se justificam que voltaram ao mundo. Muitos estão desigrejados. Muitos estão sem congregar porque viu um líder cair. Viu um homem, uma mulher de Deus cair no pecado. Se desiludiu, se entristeceu e voltou ao mundo. Volte para Deus, mas volte de outra forma, sem olhar para os líderes, sem olhar para os homens, para os pastores, para os adoradores, para as mulheres de Deus. Volte, mas olhe para Deus, olhe para o teu Pai, porque o homem pode até cair, a mulher pode até cair, mas o Pai Celestial nunca caiu. Olhe para Cristo, ele não cai. É impossível Cristo cair no pecado.
Então volte agora, meu irmão e minha irmã. Volte agora, meu irmão. Lembra quando Deus falava contigo e você ouvia? Lembra quando você jejuava? Lembra quando você lutava contra o velho homem, a velha mulher, contra o pecado? Lembra quando você lutava contra o vinho? Lembra quando você lutava contra o cigarro, contra as drogas? Lembra quando você deixou o lesbianismo? Lembra quando você deixou o homossexualismo? Lembra quando você deixou de adulterar? Lembra quando você deixou de prostituir? Lembra quando você deixou de andar seminua, seminu? Lembra quando você deixou de ir para as festas do mundo e foi servir a Deus de uma forma linda, que você impactou os seus familiares, você impactou ateu, agnóstico, você levou pessoas a Cristo, mas você voltou ao pecado. Volta para Cristo agora, volta. Volta para o primeiro amor. Volta a servir a Jesus agora, volta. Você que está assistindo esse culto, nos ajude agora. Compartilhe esse culto agora. Vamos levar este culto agora ao vivo para as pessoas serem filhos de Deus. Para muitos voltarem a serem filhos de Deus. E para os que estão agindo como filhos de Deus, continue sendo filhos de Deus. Meu irmão, eu estou lendo essa palavra, é uma palavra muito dura. É uma palavra que treme os meus ossos. Quando eu leio esse versículo 8, quem comete o pecado é do diabo. Esse versículo 8 mexe com os meus ossos, mexe com minha vida, porque um dia, 27 anos atrás, eu fui filho do diabo. E quem comete o pecado é do diabo. Não tem outra conversa. Quem está falando isso é Deus, a igreja, não é o pastor Castilho. Quem está falando isso é o autor da palavra, é o autor da Bíblia, da Bíblia, é o autor que construiu eu e você. Deus está falando, quem comete o pecado é do diabo. Por aí você vai parar para pensar agora, quando pecar, pertence a quem? Ao diabo. É uma palavra dura, irmão. Mas a palavra dura é para transformar os corações duros, esses corações de pedra, esses corações cauterizados pela mentira, pela nudez, pela prostituição, pelo álcool, pelo cigarro, as drogas, a mentira, a idolatria, as festas mundanas. Se você quer estar no livro da vida escrito Filho de Deus, Filha de Deus, você tem que escolher agora. 3 princípios você tem que ter para ser reconhecido como filho e filha de Deus. 3 princípios. Vencer o pecado. Amar o próximo. Confiar em todas as situações. Confiar em todos os momentos que Deus é soberano. 3 princípios. Você não pode perder para o pecado. O pecado não pode prevalecer sobre a sua vida e nem sobre a minha vida. Quem tem que prevalecer sobre a minha vida e a sua vida é o meu Pai, é o teu Pai. Deus. O teu Pai tem nome. O meu Pai tem nome. Deus. O teu Pai não tem uma simples cadeira. O teu pai não está sentado em um banquinho. O teu pai não está sentado em um banco de um jardim. O teu pai não está sentado em uma cadeira construída por mãos de homens. O teu pai e o meu pai está sentado no trono. No trono. Acima de todos o primeiro, segundo e terceiro céu. Acima dos serafins, dos querubins. Portanto, meu irmão e minha irmã, em poucas palavras, quem peca é do diabo. E quem nega o pecado é de Deus. Se você hoje quer deixar
de ser do diabo, não peques. Não peques. Sabemos que não existe ninguém perfeito, mas o apóstolo Paulo nos ensina a nos aproximar da perfeição, mesmo sabendo que não seremos perfeitos. Mas buscando a perfeição, nós negamos ao pecado. Negando ao pecado, nós negamos ao pai da mentira, o diabo. Para você, mulher, sexo feminino, quando for abrir agora o seu guarda-roupa, teu closet, as gavetas que estão as suas roupas, e você for colocar uma roupa para sair, veja se essa roupa é de filha de Deus ou filha do diabo. Veja se Jesus se agrada de você vestir essa roupa, mulher. Quando você for para a praia, para um clube, para uma piscina, pergunte na palavra de Deus se essa roupa é para filha de Deus ou filha escrava do diabo. Porque uma mulher, quando se veste com nudez, ela peca. Uma mulher, quando quer chamar a atenção de um homem pela nudez, pela sua sensualidade, ela está pecando. Uma mulher, quando quer conquistar um casamento, agindo pela nudez, por atos de prostituição, ela está pecando. Então, mulher, sexo feminino, quando você for botar sua roupa agora, veja se essa roupa te leva a pecar ou te leva a ser filha de Deus. E você, homem, você não vai ficar também sem um recado de Deus. Homens, nós, sexo masculino, nossas roupas, nossa calça, nossas bermudas, nossos shorts de banho, de piscina, de praia, é ser filho de Deus ou ser filho do pecado, ser escravo do diabo? Existem homens que vão para as praias, para as piscinas, com as sungas indecentes e imorais, que a qual eu já usei quando eu era do mundo e não uso mais. Existem homens que colocam shorts e bermudas e calças, que desenham suas partes íntimas. É do diabo. Se você está fazendo isso, eu quero falar a você, homem e mulher, você é do diabo. Deixa de ser do diabo e venha a ser filho de Deus. Se você mente, se você sabe que você tem consciência, que você mente, que você está mentindo, faltando com a verdade em palavras, você não é filho de Deus. Se você sabe que você é racista, você não é filho de Deus. Se você fala palavras torpes, se você fala palavrões, você não é filho de Deus. Se você adultera, você não é filho de Deus. Se você tem amante, você não é filho de Deus. Se você fofoca, se você aceita ser uma testemunha para mentir e prejudicar alguém, você não é filho de Deus. Se você tenta corromper alguém, ou se você aceita ser corrompido, você não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Se você é dado a bebida forte, você deixa de ser filho de Deus naquele momento. Se você aceita a prática do aborto, você não é filho de Deus. Se você aceita fazer sexo agora e tomar a pílula do dia seguinte, você não é filho de Deus. Você não age como filho de Deus. Se você aceita ir para essas festas do mundo, essas festas juninas, essas festas de carnavais, essas festas de micaretas, você não é filho de Deus. Se você aceita assinar um contrato e cantar nos carnavais, e cantar em cima de trio elétricos, e cantar nas micaretas, nas festas juninas,
você não age como filho de Deus. E se não é filho de Deus, está onde? No versículo 8. Palavra de Deus, não sou eu. Seja filho de Deus e não sirva ao diabo. Este é o recado que Deus manda entregar à igreja hoje na terra. E você pode estar me perguntando por que eu estou falando isso. Os sinais estão aí, ó. Os sinais estão aí. Ele está voltando. Os sinais estão mostrando a terra. Olhe para Israel. Olhe para Israel, a capital de Jerusalém. A capital de Jerusalém é Israel. É Israel. Olhe para Israel. Olhe para Jerusalém e veja o que está acontecendo lá. Olhe para o que está acontecendo no universo, na terra, na natureza, que muitos chamam a mãe natureza. Olhe para o que está acontecendo em famílias, filhos contra pais, pai contra filho, igreja contra igreja. Olhe o que está acontecendo. Mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher. Olhe o que está acontecendo para melhorar a qualidade do sangue tomando vinho com álcool. Olhe o que está acontecendo para manter a mente calma, equilibrada, tem que fumar um morrão, um baseado, um cigarro de maconha. Olha o que está acontecendo para relaxar, para comemorar uma vitória, tem que ir para os carnavais, para as festas do mundo. Olha o que está acontecendo, homens casados engravidando os amantes. Olha o que está acontecendo, homem casado tendo relacionamento com adultério, mulher casada tendo relacionamento com adultério, filhos não respeitando pai e mãe. Olha o que está acontecendo, homens e mulheres perdendo o temor a Deus. O que significa isso? Deixaram de ser filhos de Deus. Olha o que está acontecendo nas piscinas, nos clubes, nas praias, roupas imorais, topless, os biquínis, fio dental, imoralidade. Olha o que está acontecendo, homens e mulheres cortando o seu corpo e marcando o seu corpo com tatuagem. Lá em Levítico, a palavra de Deus diz: não marcai teu corpo como os mortos, não marcai teu corpo. Olha o que está acontecendo. Pessoas que no passado combatia a tatuagem quando eram filhos de Deus e agora estão pecando no diabo, marcando seu corpo com tatuagem e ensinando a igreja a tatuar. Olha o que está acontecendo. Abortos. Filho de Deus não aborta. Filho do diabo aborta. Olha o que está acontecendo. Homens e mulheres se apaixonando pelo mundo, por carros, cavalos, dinheiros. A Bíblia diz: minha confiança não está em carro e nem cavalos. Minha confiança está no Deus de Israel. Olha o que está acontecendo. O amor de muitos já se esfriaram. Não é mais nem frio e nem quente, agora é morno. Olha o que está acontecendo. Muitos estão vendendo o caráter, vendendo a verdade para se beneficiar. Olha o que está acontecendo com o mundo. Furando fila para se beneficiar, não respeitando o direito quem está na frente. O Filho de Deus aprende em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Igreja, porque Deus me levantou para trazer a verdade. Deus me tirou do mundo para evangelizar com a verdade, porque foi a verdade que me libertou e a verdade que vai te libertar. E você que é liberto, é a verdade que te libertou. Quem quer ser chamado de filho de Deus, rasga suas vestes internas,
rasga as suas roupas internas, aquelas roupas de mazela dentro do coração, da vaidade, da prepotência, da arrogância. As pessoas estão mais apaixonadas pelo próprio mundo do que amando Deus. Muitos já são casados com o mundo. E só o Espírito Santo de Deus para libertar essas pessoas. Meu irmão e minha irmã, eu não estou julgando ninguém. Antes de olhar o cisco que tem no teu olho, eu tenho que ver se nos meus olhos eu não tenho uma trave. Versículo 8, o Senhor diz: quem comete o pecado é do diabo. Filhos de Deus não mente. Filhos de Deus não manipula. Filhos de Deus não usurpa ninguém. Filhos de Deus respeitam o direito de ir e de vir do próximo. Filhos de Deus não entram em pirâmide. Vou falar de pirâmide agora. Quantas pessoas estão enganando pessoas com um negócio aí chamado pirâmide? Vem você, traz mais 2, traz mais 3, você vai ficar rico. Pirâmide. Cuidado você que está querendo ganhar dinheiro para prosperar, não está participando de pirâmides. Filhos de Deus não participam de pirâmides. O que é pirâmide? Todo negócio manipulado que você tem que trazer muitos para você alcançar ser ouro, diamante, bronze, prata, brilhante, matando quem está lá embaixo, enriquecendo quem criou a pirâmide. Deus não trabalha com pirâmide. Deus trabalha com o tempo certo de todas as coisas. O negócio que Deus quer te dar não é para roubar ninguém, prejudicar ninguém. Toda pirâmide tem o dia certo de se rebentar. Só ganha dinheiro em pirâmide os 2 ou 3 primeiros que aprendeu a roubar, usurpar aqueles que acreditaram. Filhos de Deus não engana ninguém, não rouba ninguém. Filhos de Deus não vai visitar igrejas para dividir igrejas. Filhos de Deus entra nas igrejas para multiplicar a igreja. Filhos do diabo já aceitou o pecado, entra em ministério para dividir o ministério. Quantas igrejas, quantos ministérios hoje aparentemente estão bombando na terra para bombar no inferno, porque dividiu igrejas, tirou rebanho, tirou ovelhas, tirou pessoas daquelas igrejas para ir bombar no inferno. Filhos de Deus não chega em igreja para tirar famílias daquela igreja e levar para a igreja deles. Pastor que é filho de Deus espera as ovelhas chegarem e pergunta de onde veio e por que veio. Às vezes, pastor, ovelha está indo na tua igreja para você devolver para o mesmo pastor que ela deixou, ou até para você receber. Filho de Deus aprende a discernir o que é e o que não é de Deus. Filhos de Deus não banaliza o sexo. O sexo está banalizado para o escravo do pecado. Filhos de Deus sabe que sexo é privilégio de casado, não é de amancebado, não é de namoro e nem de noivado, é de casado. Filho de Deus não vai em cartório legalizar a certidão de casamento com fruto de adultério. Filho de Deus, além de arrepender, devolve amante, devolve o carro roubado, devolve o dinheiro roubado, devolve o bem material roubado. Filho de Deus nega ao pecado. Então, meu irmão e minha irmã,
Quem somos nós? Quem é o pastor Castilho? Somos filhos de Deus ou do diabo? Filhos de Deus sabe que tem o dia certo da honra. Filhos de Deus sabe que tem o dia certo da exaltação. Filhos de Deus sabe que o leão na cova dos leões não tem domínio sobre ele, nem sobre ela. Filhos de Deus não tem medo de fornalha, porque na fornalha não queima, porque o quarto homem está lá refrigerando. Filhos de Deus não tem medo de injustiça e acusação, porque quem vendeu José do Egito, quem caluniou José do Egito e quem prendeu José do Egito, teve que ver José do Egito como filho de Deus ser honrado como governador. Filho de Deus não é reconhecido por tamanho físico, nem por cor, se é branco ou se é preto. Filho de Deus está no campo apacentando ovelhas e é chamado de Rei Davi. Filha de Deus está na casa, chamado Radassa. É levado para uma festa, mas se age como filha de Deus. Não bota decote, indecência, calcinha de Satanás, o colo dos seios aparecendo para ganhar o rei. Ao contrário, ganha o rei pelo coração. Filha de Deus ganha o homem pelo coração, não pelas partes íntimas. Seja filho de Deus, seja filha de Deus, que a hora da tua honra já está marcada. Seja filha de Deus, seja filho de Deus, negue a si mesmo, negue ao pecado, que seu relógio vai igualar com o de Jeová Nissi. Filha, filho, você um dia serviu a Deus e voltou ao mundo. Volta para Jesus agora, que Ele quer te chamar de filho e filha de novo. E você que está na obediência, mas está sendo humilhado, massacrada, pisoteada, você está sofrendo, você chora lágrimas de sangue. Sai lágrimas de água, mas é sangue. A dor é de sangue. Por você obedecer a Deus. E você é chamada de filha de Deus e filho de Deus, mas está sofrendo por obedecer a Deus. Quero dar um recado a você. Prepara o culto de ação de graça. Pode preparar. Prepara o cafezinho que você quer, o suquinho. Prepara a palavra. Prepara as cadeiras, as mesas. Prepara o banquete com a palavra, que é mais importante. Está chegando a tua honra. Está chegando a tua exaltação. Você vai ser exaltada por essas horas. Não encerra esse mês. Não encerra esse mês sem Deus te honrar. Não encerra esse mês sem Deus te fortificar. Não encerra esse mês sem Deus te dar um sinal da tua vitória. Não encerra esse mês sem Deus mudar o cativeiro da tua vida. Sabe por quê? Porque você aceita ser filha e filho de Deus. Eu deixo essa palavra para você. Para você que estava sendo filho do diabo e filha do diabo, volte a ser filho e filha de Deus agora. Negue o pecado. E você que se mantém como filho e filha de Deus, não caia nunca. Vai prevalecer esse nome, filha, filho, e vai prevalecer o nome do teu pai e do meu pai. Deus, 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 tudo pode, tudo faz, tudo resolve, tudo cura, tudo liberta, tudo transforma, tudo converte, tudo prospera, tudo salva. Deus, Jesus Cristo não voltando. Até quarta-feira estaremos aqui no momento da palavra como filhos e filhas de Deus. Eu vos deixo na paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom Adonai.